Quero dizer a minha satisfação grande em ver irmãos aqui que eu não conhecia antes, mas de ver outros que eu conheço há muito tempo. E não vou citar nomes, porque poderia deixar de citar algum, mas vou citar apenas um, a da nossa irmã Cibele. Por quê? Porque faz um certo tempo que eu a conheço. Ela ainda é muito nova, mas ela era muito mais nova do que é quando eu a conheci. Aliás, conheci a sua família, muito antes dela mesma nascer. De modo que é um prazer ver a irmã Cibele, serva de Deus, como há muito tempo com o seu esposo, e também saber que ela, pela graça de Deus, é uma das representantes do povo da nossa terra, junto ao parlamento desta terra, que é a Câmara Municipal. Então, eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos dias bons e vivamos em paz. E eu quero, neste momento, exatamente isso, pedir aos irmãos que intercedam pela nossa irmã, para que ela possa desenvolver o seu trabalho, exercer a sua função dentro dos princípios da palavra de Deus. Mas eu quero também dizer a minha satisfação em poder estar aqui e ver que este trabalho tem crescido para a glória do Senhor. E dar graças a Deus pelos irmãos que estão à frente deste trabalho. Pelo reverendo Eudes, pastor desta igreja, e pelos presbíteros, homens de Deus, que têm dado de si tanto pelo bem-estar desta causa que se desenvolve aqui, parte do povo de Deus que aqui se reúne para glorificar o Senhor e pregar a palavra do Senhor. Meus irmãos, Deus os abençoe muito. E eu estava pensando ali, brevemente, vai chegar um tempo que este lugar não cabe mais. E louvado seja Deus por isso. Para que nós possamos sair daqui, Deus vai abrir as portas de outro lugar e nós poderemos sair daqui para um lugar mais amplo, porque o trabalho vai crescer para a glória de Deus. É isso que nós esperamos. Então, esta é a minha palavra inicial. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. E vamos meditar nos versículos 21 a 35. Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 35. Diz assim a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles
da sinagoga foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aplique o Senhor nosso Deus sua santa palavra nos nossos corações. Amém. Bendito Deus, fala ao teu povo que aqui está. O teu servo é apenas instrumento, nada mais. A glória é para o Senhor. Que o teu Espírito opere em nós o que é preciso, para que nos portemos dignamente na tua presença e a mensagem possa ir ao encontro de cada um que aqui está, possa ir de encontro às necessidades e assim operar o que é devido para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um livro escrito por um pastor da nossa igreja lá nos Estados Unidos, chamado Francis Schaeffer. A igreja no século 21. Naquele livro ele dedica um capítulo com o título de Avivamento, Reforma e Ação Social. Naquele livro ele fala a respeito de, naquele capítulo, aliás, ele fala a respeito de dois ilustres homens do século XVIII. Um deles que viveu cerca de 86 anos, chamado John Wesley. Eu creio que os irmãos aqui já ouviram falar nele. O outro, que viveu menos tempo, mas foi igualmente importante para o povo inglês, chamava-se George Whitefield. Esses dois homens com estilos de pregação diferentes fizeram um trabalho brilhante na Inglaterra, principalmente em Londres, naquele tempo, 1750, 1760, mais ou menos nesse período. Eles entenderam que a Inglaterra estava passando por aquele momento da Revolução Industrial. E as pessoas que eram do campo estavam indo para a cidade procurar emprego. Qualquer semelhança com o nosso país não é mera coincidência. E, chegando na cidade, aquela gente não tinha profissão e ainda ia aprender. E muitos, à semelhança do nosso país, que saem do campo para a cidade,
vão formar comunidades desordenadas, comumente chamadas de favelas. E foi exatamente naquelas favelas que John Wesley e George Whitefield trabalharam, ensinando aquelas pessoas a ler, mobilizando para que pudessem aprender as profissões, dando assistência em todos os sentidos. E tamanho foi o trabalho deles, que nos anos 80, acho 1980 exatamente, um jornal dos Estados Unidos, um dos mais famosos, o Wall Street Journal, falou no dia 11 de julho de 80, uma matéria grande comentando o que tinha sido feito tantos anos atrás. E o jornal disse exatamente assim, que John Wesley e George Whitefield, dois pastores protestantes, pelo trabalho que eles fizeram, impediram que acontecesse na Inglaterra o que aconteceu na França, na chamada Revolução Francesa, que foi um desastre para aquele país. Por que eles disseram isso? Por causa da importância do trabalho que foi feito. Eles entenderam o chamado que haviam recebido de Deus e desenvolveram o seu ministério à luz do que Deus queria que eles fizessem. E fizeram, e tanto fizeram. Dizem alguns que Wesley pregava 6 vezes por dia. E viveu tanto tempo. Fazia isso com muita alegria. E muitos frutos foram colhidos para a igreja naquele tempo, para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus tinha consciência do seu ministério, conforme o texto que nós lemos. Ele tinha consciência do seu ministério. Marcos apresenta Jesus como servo. Os versículos de 1 a 10 é o servo que serve, que trabalha, que executa. Os outros capítulos, até o final, falam do servo que sofre, que faz o trabalho sofrendo. E Jesus entendeu perfeitamente tudo isto. Ele não reclamou, ele não lamentou, porque sabia para o que tinha vindo. Esta é uma lição indispensável à nossa compreensão como crentes, como servo de Deus. Jesus sabia para o que tinha vindo. Ele tinha consciência do ministério que Deus lhe deu. Vamos ao texto bíblico para vermos isso plenamente. No versículo 21, diz o texto que eles entraram em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade que ainda hoje, quem foi até lá, eu tive o privilégio de ir, é uma cidade muito grande, e naquele tempo já era. Era uma cidade que era um centro comercial importante. Ele entrou em Cafarnaum, fez dali o seu quartel-general, podemos dizer assim, e passou a ensinar na sinagoga. A sinagoga não tinha pastor, como a gente tem aqui. Tinha um chefe que coordenava os trabalhos, e aqueles que demonstravam saber mais da lei, ele convidava para que pudesse ministrar a palavra aos que iam ali. E Jesus, conhecido como era, já foi então ensinar naquela sinagoga. E a forma como ele ensinava, claro, ele conhecia a lei, mas do que qualquer um, a lei veio através dele também. E ele ensinava, e diz o texto que ficavam maravilhados com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade,
e não como os escribas. Uma das demonstrações que Jesus dava de que tinha autoridade é que ele falava exatamente o que a lei era, nada mais, nada menos. E mais ainda, ele exercia aquilo que a lei mandava. Ele cumpriu o que a lei determinava. E quem é assim tem autoridade para falar mesmo. Ele tinha consciência do seu ministério. Então, passou a ensinar, porque ele veio para isso também. E aí, diz o texto, que em meio àquele momento, em meio àquela circunstância em que ele estava, uma pessoa endemoniada apareceu. E Jesus repreendeu e libertou aquela pessoa. Aqueles que estavam ali, que não conheciam Jesus, ficaram maravilhados com o que ele havia feito. E até interpretaram aquilo ali como uma nova doutrina. Os judeus tinham pessoas que se responsabilizavam por isso. Naquele tempo isso havia e muito. Mas Jesus agiu diferente. Ele repreendeu o demônio e disse: sai desse homem, liberta esse homem. E o demônio foi embora. As pessoas ficaram impressionadas. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, por que é que o Senhor Jesus agiu assim? Repito, porque ele tinha consciência do ministério que ele veio desenvolver. Jesus não tinha dúvida, ele era o Filho de Deus. Ele sabia que tinha vindo para dar a sua vida neste mundo, para salvar os pecadores. Ele veio buscar os seus que Deus lhe deu antes da fundação do mundo. É esta oração que ele fez, está registrada em João 17, quando ele disse: nenhum dos que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Louvado seja Deus! Ele tinha consciência do seu ministério, sabia que tinha vindo buscar aqueles que Deus lhe deu, e então envidou todos os esforços necessários, possíveis, para que isso acontecesse. E de fato aconteceu. É impressionante, meus amados irmãos, quando nós podemos também reconhecer o ministério que Deus nos tem dado. Não é por acaso que estamos neste mundo. Assim como aqueles irmãos sobre quem falei há pouco, entenderam o dever que tinham na sua terra, para as pessoas carentes que estavam ali, e o fizeram muito bem. O Senhor Jesus entendeu para o que tinha vindo a este mundo. Nós temos que entender isso também. O apóstolo Paulo disse um dia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu vim para isso, eu fui chamado para isto. Ele diz lá na sua carta a Timóteo: eu era blasfemo, perseguidor, mas um dia o Senhor me chamou, a graça do Senhor me chamou, e hoje eu sou apóstolo, pregador entre os gentios. Então, Paulo tinha consciência do seu chamado. O Senhor Jesus, antes de tudo, antes de todos nós, tinha consciência daquilo que era e para o que tinha vindo. E nós, como crentes, precisamos entender isso também. Essa consciência deve estar em nosso coração. Consciência que o Senhor Jesus impetrou para nós, quando, na grande comissão, disse claramente: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele, ao subir para o céu, deixou-nos aqui na terra, para que compreendêssemos o nosso chamado. O próprio Senhor Jesus, em João 17, conforme citei há pouco, ele disse: Pai, enquanto eu estava no mundo, guardava-os em teu nome. Guarda-os em teu nome que me deste. Assim como tu me enviaste, eu os envio ao mundo. Eles não são do mundo, mas eu os envio ao mundo. Eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, mas eu os envio. O nosso trabalho aqui, conforme o desejo do Senhor,
é que tenhamos consciência do nosso chamado e possamos realizar o trabalho que Ele nos deu para a glória do seu santo nome. Então Jesus tinha consciência do seu chamado. Ele sabia quem era e sabia para o que veio. Há uma outra lição aqui. É que Jesus nos dá uma lição de dependência de Deus. Jesus era plenamente Deus, plenamente homem. 100% Deus, 100% homem. À vista de todos ou de muitos, ele nem precisaria orar. Não, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas a Bíblia diz que Jesus parou um pouco e foi orar. Diz o texto que depois dele curar tantas pessoas, versículo 32 a 34, curar doentes, expulsar demônios, impedir que os demônios falassem o que não deviam falar, porque eles iam propalar que Jesus era o Messias, e Jesus não queria que essa notícia chegasse antes do tempo. Depois disso tudo, depois de ver a sua fama, diz o texto que Jesus se tornou famoso, porque multidões vinham de várias cidades estar com ele. E diz o texto que ele curou doentes, expulsou demônios, libertou muita gente. E aí muita gente disse: é esse o homem que nós queremos. É esse o rei que nós queremos. É esse aí de quem estamos precisando, que supre a nossa necessidade nas diferentes situações da nossa vida. Mas Jesus nos dá uma lição de dependência de Deus. Diz o texto que de madrugada, alta madrugada, saiu ele, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disseram: todos te buscam. Jesus orava e nos dá um exemplo precioso de dependência de Deus. Jesus sabia da responsabilidade que tinha aqui no mundo. E como filho gerado de Deus, eternamente gerado de Deus, e enviado para esse ministério tão específico de Deus aqui na terra, ele soube depender de Deus, buscando o Senhor Deus em oração. Agora um detalhe aqui interessante. Diz que alta madrugada, o termo lá na língua grega que é usado aqui, é uma palavrinha pequena, que quer dizer um período que das 3 da madrugada às 6 da manhã. Jesus passou esse tempo orando. Os discípulos não sabiam para onde aonde ele tinha ido. E aí, quando encontraram o Senhor Jesus, disseram: todos te buscam. Se fosse eu, talvez, iria ficar impressionado, maravilhado, orgulhoso, quem sabe. Nós, seres humanos, somos orgulhosos muitas vezes, soberbos até, mas o Senhor Jesus era Deus, 100% homem, 100% Deus, não se deixava enganar por essas insinuações. Jesus não permitiu que a sua fama tomasse conta dele. Ele simplesmente buscou a Deus, orava a Deus, estava em comunhão com Deus. E a Bíblia nos dá muitos, mas muitos textos que mostram Jesus orando. Um exemplo precioso para nós, nos momentos principais da vida de Jesus, por exemplo, um deles, quando foi escolher os seus discípulos, orou antes, para que
pudesse receber do Espírito Santo a orientação para o que ia fazer. Jesus era pleno do Espírito Santo. Quando foi batizado, e isso está aqui e em outros textos, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu bradou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Então Jesus era pleno do Espírito Santo, mas ele buscava a Deus em oração. E quando as pessoas chegavam para apresentar a ele, que todos estavam esperando por ele, querendo-o, ele estava famoso, ele deixou para trás tudo isso e disse: "Eu preciso ir adiante. Eu preciso ir a um lugar onde o povo não ouviu ainda. Eu vim para isso. Eu não posso ficar em um lugar só. O que eu tinha que fazer aqui, já fiz, já está feito." Embora Jesus voltou a Cafarnaum outras vezes, mas naquele momento ele não podia ficar ali mais. Por quê? Porque ele tinha algo para fazer em outro lugar, porque ele veio para isto também. Meus irmãos, isso nos ensina, na nossa vida cristã, nós dependermos de Deus como igreja, nos nossos trabalhos. O pregador deve orar para pregar, deve depender do Espírito Santo para pregar, porque ele sabe que a palavra que ele leva no poder do Espírito é recebida no coração e opera o fruto devido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo opera no pregador para pregar e opera naquele que ouve para transformar a vida. Por isso nós devemos depender de Deus no trabalho da igreja, seja do púlpito, seja qualquer outro trabalho que como igreja nós fizermos. Precisamos dar mais valor aos trabalhos de oração. Eu sei que em nossas igrejas, muitas vezes, os cultos chamados de oração, as reuniões de oração, são as menos frequentadas. Infelizmente. Por que isso? O Senhor Jesus, que era Deus conosco, nos dá o exemplo de buscar a Deus. Nós precisamos orar, pedindo a orientação de Deus, para que nos oriente, nos ajude, nos indique tudo aquilo que devemos fazer. Devemos fazer na dependência de Deus, entendendo que é Ele quem nos orienta e quem nos dá força para executarmos o trabalho dEle neste mundo. Quem sabe, se não temos crescido tanto, se não temos alcançado mais pessoas, se o nosso trabalho não tem dado mais fruto, exatamente por isto, porque nós não nos quedamos diante de Deus em oração. Pois é preciso que isso aconteça. Eu sei que o irmão ora em casa, a irmã ora em casa, eu sei disso. Mas nós precisamos daquele momento de oração corporativa. Sabe o que é isso? É quando a igreja toda se reúne para orar. Deus abençoa a igreja. Nós somos fortalecidos, nós somos orientados em tudo que devemos fazer. Se o Senhor Jesus Cristo buscava a Deus de madrugada, por que não nós também? Deixe-me dar um testemunho aqui. Eu era ainda adolescente, morava aqui. E a nossa igreja, ali na Getúlio Vargas, tinha culto matutino. Saíamos 4 da madrugada, 4 para 4:30, aos domingos, de bicicleta. Eu e mais 3 irmãos em 2 bicicletas, entre eles o presbítero e os filhos dele.
e eu com eles, formávamos um quarteto e saíamos pelas casas dos irmãos que nós conhecíamos. Chegávamos lá e começávamos a cantar aquele hino: servo de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá, a todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Nós cantávamos de casa em casa. Quando nós víamos a luz acender, aí nós sabíamos que o irmão estava acordado, e aí já íamos para outra casa. E aí de manhã cedo, 6 horas ou antes disso, não sei, tinha muita gente lá na igreja para orar. Eu sei que naquele tempo a vida era mais fácil um pouquinho. Não havia tanto corre-corre como nós temos hoje. Mas, meus irmãos, eu creio que nós podemos fazer isso ainda. Se não de manhã cedo, dependendo da possibilidade de cada um, mas em momentos em que a igreja toda se reúne para orar, precisamos valorizar isso. Sim, precisamos. Nós precisamos sim orar mais. Se Jesus, que era Deus conosco, fazia isso, e nós, por que não fazemos? Então essa é uma lição preciosa que nós temos. Precisamos depender de Deus para projetarmos trabalho, para planejarmos, para realizarmos. Tudo deve ser. Temos que orar antes, pedindo a orientação de Deus. Finalmente, o Senhor Jesus fazia tudo para a glória de Deus. Eu acho interessante quando ele diz assim: Jesus, porém, versículo 38, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Agora veja a frase, a explicação: pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Pois para isso eu vim. Veio a mandado de quem? Do meu Pai do céu. O que eu tenho falado a vocês, disse Jesus, eu recebi do meu Pai. Estou fazendo a obra que meu Pai mandou. Estou exercendo o ministério que Ele me deu para exercer. Quando em meio ao sofrimento, os discípulos, e principalmente um deles, quis impedir, Cristo disse: calma, eu vim para isso mesmo. Eu vim para isso. Eu vim para dar a minha vida. Se eu quisesse, pediria anjos, legiões, para que viessem livrar-me disso. Mas eu vim para isso. Veio a mandado de quem? Meu Pai me enviou. Meus irmãos, a consciência do ministério que Deus nos tem dado, como crentes, como servos de Deus, deve ser o tamanho, glorificando a Deus na nossa vida. Porque evangelizar é exatamente isso. O que Cristo disse: eu preciso ir para as outras cidades, eu preciso pregar para eles, eu preciso evangelizá-los. Cristo fez isso e nós devemos fazer isso também, glorificando o nome do Senhor. Sabem por quê? Porque o conceito mais simples de evangelização é exatamente este que eu vou dizer agora. Evangelizar é proclamar o Evangelho de Cristo de tal maneira que Deus seja conhecido e o seu nome seja glorificado. Não é simples isso? Glorificar, ou melhor, evangelizar é pregar o Evangelho de Cristo de tal maneira que Deus seja conhecido e glorificado. Então Jesus veio para isto. E nós estamos aqui para isto. É para a glória de Deus que nós fazemos tudo isto. Os discípulos não entenderam. E disseram: todos te buscam. Tu estás famoso, sabias?
isso não me preocupa. Eu não estou procurando fama. Eu estou procurando exercer a vontade do meu Pai na minha vida. Sabe, irmãos, nós precisamos repensar de fato o nosso ministério. Há muita gente famosa por aí, chamando a atenção para si mesmo. Nós não devemos ser assim. Importa que ele cresça e eu diminua. No dia disse João sobre Cristo. Importa que ele cresça e eu diminua. E é assim que nós precisamos fazer em todos os nossos trabalhos. Nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Está sendo Deus glorificado nos nossos cânticos. Está sendo Deus glorificado na nossa pregação. Está sendo Deus glorificado nas mais diferentes atividades que nós tivermos. Então, louvado seja Deus, porque é isso mesmo que devemos fazer. Que Deus abençoe os nossos irmãos aqui. Que essa congregação cresça para a glória de Deus. Amém. Que os irmãos alcancem muitas almas para o reino do Senhor, para a glória de Deus. E Ele nos abençoe e nos